Bom, já foi apresentado, eu sou o Rubens Souza, eu trabalho no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na Secretaria de Políticas Digitais. Estou trazendo aqui uma apresentação que ela vai trazer a abordagem mais voltada a essa parte do mercado, das verticais e alguns cases. Muito do que eu vou falar aqui, os colegas já abordaram em outras apresentações, alguns casos de uso, trials, em especial também algumas figuras que vocês vão verificar, já viram em outras apresentações, mas eu vou procurar passar e dar uma entonação mais focada na ótica do governo, tá? Bom, ontem o secretário Maximiliano, ele fez uma apresentação, no início também da abertura do evento, ele fez uma apresentação que tocou no ponto da estratégia brasileira para a transformação digital. Esse foi um documento que foi produzido e divulgado pelo Ministério, em conjunto com outras entidades também, outros órgãos. A gente trata esse documento como um documento onde a gente tem funciona de certa forma como um guarda-chuva para as políticas digitais e para o avanço tecnológico do país, tá? Então, estou fazendo já uma abordagem em cima desse ponto, porque a estratégia brasileira, o e-digital, como a gente chama, ele já traz algumas perspectivas de verticais do que a gente considera para os mercados. Se tratando já da parte de 5G, o governo brasileiro, né, junto com as entidades, ele lançou o projeto 5G Brasil em 2017, que já foi apresentado aqui muito bem pelo professor Brito. Tem os representantes do próprio projeto estão aqui, então o ministro participou do lançamento desse projeto, e no lançamento foram definidas 4 áreas, 4 verticais relacionadas ao 5G, tá? Aos desenvolvimentos daqui, aos casos de uso de 5G. Em especial, a gente tem aí o agrobusiness, o agronegócios e áreas remotas, a indústria de base, manufatura avançada e a parte de logística como outra vertical, a parte de saúde como uma outra vertical definida, e smart cities e segurança pública e transportes como uma quarta vertical. Tá? Eu estou fazendo um panorama de estar trazendo essas informações das verticais, porque ela tem, e eu vou mostrar no próximo slide, que ela tem um alinhamento com o Plano Nacional de IoT, que também foi um documento que também foi produzido no âmbito do Ministério. Ele faz parte, de certa forma, desse guarda-chuva, que é a Estratégia Brasileira de Transformação Digital. O decreto que vai regulamentar esse plano, ele já está na Casa Civil para assinatura presidencial há um bom tempo. Mas, de certa forma, eu estou trazendo ele para mostrar a referência de que as verticais, os casos de usos priorizados no projeto 5G Brasil e também acompanhados pelo governo brasileiro, eles estão alinhados com as verticais, com as áreas, né, do Plano Nacional de IoT. Então, a gente pode ver que a gente tem ali também a vertical rural, a vertical das indústrias, smart cities e a parte de saúde. Nesse slide especificamente a gente trata até de alguns, eu fiz questão de colocá-lo porque a gente trata até de alguns resultados esperados, o que se almeja para 2025, o que a gente almeja de resultados, de avanço para o país em termos de não só de investimento, mas de produção. A gente pode ver que a maioria deles a gente está com a inclusão do plano e das políticas que vão permear isso, a gente vê aí, pelo menos, a gente está duplicando todo o faturamento dentro de cada setor desse tipo. Tá? Em alguns casos, a gente está até quadriplicando, e isso é uma perspectiva já vinda do Plano Nacional de IoT. Bom, essa figura acho que vocês já viram.
em várias outras apresentações aqui, não com essa carinha conforme está posta aí, mas essa é uma proposta que é uma proposta que o Brasil tem cada vez mais abraçado essa ideia, porque a gente enxerga que, como o professor Brito também já mencionou em outras apresentações também, esse quarto pilar dos requisitos para o 5G, ele é um requisito que é não só necessário para a gente, mas é muito importante. A gente está falando que já foi apresentado aqui dentro do projeto também do 5G Range, essa figura, esse quarto pilar ele vem com o ideal de buscar esse avanço, buscar a área rural também como uma meta também para essa próxima geração, tá? Para o 5G. A gente não conseguiu alcançar tudo isso com as tecnologias anteriores e essa é a grande oportunidade para a gente conseguir trazer e chegar com conectividade até na milha mais remota, tá? Só que isso, a gente costuma falar muito, várias apresentações vocês já viram sobre essa importância, não só para o agronegócio, como para questões sociais, mas isso não é uma questão só do Brasil, não é um desejo só do Brasil. Se a gente for buscar desde a release 14 lá do 3GPP, a gente já consegue encontrar alguns cenários que foram cenários definidos aí definidos e estabelecidos para essas áreas. A gente tem a parte do cenário rural, tá, que ele trata com alguns requisitos, ele traz algumas características para esse tipo de cenário. Também tem previsto também um cenário também para áreas distantes, né, áreas bem remotas, também com características definidas, e isso, como eu mencionei, não é que o Brasil precisa disso só para alavancar o agronegócio. A gente está levantando essa bandeira e o governo brasileiro também, o Ministério também tem, junto não só o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o próprio Ministério da Agricultura tem participado de algumas discussões quando a gente combina conversas de IoT, conversas de tecnologia para essas pontas, não só para o agronegócio, mas para áreas longínquas. Eles têm abraçado também essa ideia, é uma expectativa nossa que a gente possa... a gente vê muitos, né? A gente viu apresentações dos trials de 5G, o roadmap de 5G no mundo, e pouco se vê sobre buscar o 5G para abraçar esses cenários e para alcançar a área rural. Nós já vimos que tem alguns poucos, mas a maioria sempre está com foco nos grandes centros. A gente enxerga que essa é uma oportunidade para a gente, não só, como eu falei, para atingir essa questão do agronegócio, que é um dos potenciais do Brasil, mas também pelos aspectos sociais que a gente pode alcançar com isso. Bom, em relação aos cases, tá? E aí depois a gente entra um pouco mais sobre uma opinião dos mercados. Eu trouxe só algumas figuras, só para trazer um exemplo de alguns cases. O Brasil tem feito alguns acordos internacionais, onde que a gente está podendo fazer um desenvolvimento dessa tecnologia. Eu trouxe um exemplo dessa figura que ao fundo está Brasília, tá? A capital aqui do Brasil, e essa esplanada dos ministérios, onde que a gente teve, por meio de um projeto, que foi um projeto tocado e idealizado aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o governo sul-coreano, para trazer e difundir parte da tecnologia 5G aqui. Foi um projeto que foi realizado por meio do NIA, da Coreia do Sul, e do Inatel, de Santa Rita do Sapucaí, e a primeira fase dele teve o desenvolvimento, foi basicamente para o desenvolvimento das tecnologias em 5G. Nesse cenário especificamente, foi feito o desenvolvimento do modem, né, do transceiver 5G, e nessa ocasião foi feita a primeira transmissão lá, usando esse modem desenvolvido pelo Inatel. A gente vê na figura aí que teve em duas partes do Ministério, teve a comunicação ponto a ponto lá, o ministro estava de um lado e o secretário, então na época o secretário de Ciência e Tecnologia estava no outro prédio, onde que foi possível fazer essa comunicação e essa demonstração.
Tá? A segunda fase desse projeto do ITCC, né, entre o NIA e o Inatel, está sendo projetizado para um desenvolvimento de uma casa inteligente, mais com conceitos aplicados de IoT. Então, assim, a gente começa a ver que o Brasil faz questão de manter esses acordos internacionais para o desenvolvimento aqui, para a coparticipação desses desenvolvimentos aqui no Brasil. Um outro também que já foi muito bem abordado aqui um acordo que foi feito com a União Europeia, Brasil e União Europeia, foi o projeto 5G Range, foi um projeto vencedor lá da quarta chamada. Ele é composto, o pessoal já entrou em detalhes, o professor Luciano, na apresentação anterior, trouxe os aspectos, os resultados mais específicos desse projeto. Ele está sendo, na parte brasileira, tocado pelo CPQD, pelo Inatel, pela Federal do Ceará, o UNB, a Ericsson do Brasil, tá? E pela parte da União Europeia, a gente tem a Telefônica, a Universidade de Oulu, a Universidade de Dresden, a Universidade Carlos III na Espanha e a própria Telefônica, né, que eu falei. Eu esqueci da USP, mas ela também está como lado brasileiro. Então, assim, é um outro acordo internacional que tem esse foco, tem esse viés de trazer a tecnologia para áreas remotas, o acesso de internet para áreas remotas. O professor Luciano já entrou em alguns detalhes aqui, acho que não faz questão de eu entrar na parte técnica, mas é basicamente para mencionar mais um outro acordo internacional que foi realizado com esse viés, e nesse caso específico, tem essa característica para áreas remotas. Um outro também acordo internacional que foi realizado, foi na verdade um consórcio, tá? É o 5G Inspire. Nós temos algumas universidades da Europa, tá, em si, e outras duas brasileiras participando desse projeto. Ele é um projeto que tem como objetivo aí trabalhar numa plataforma para que sejam feitos desenvolvimentos e simulações aí de 5G pelos diversos aspectos e tecnologias ali empregadas. A gente já tem estrutura aqui no Brasil, tá? Lá na Federal de Uberlândia, né? A UFO representando o Brasil junto com a USP, já provê ambiente para que possa fazer as simulações em diversos tipos de tecnologias aplicadas nesse cenário 5G. Tá? Então, o que eu quero dizer com todos esses aspectos, né, com todos esses acordos? O Brasil faz questão disso, faz questão de manter esses acordos internacionais, e assim, não somente nisso. Aqui no Brasil também tem vários outros trials, vários outros casos que estão sendo trabalhados, casos de uso, né, entre empresas e centros de pesquisa, que o Ministério tem acompanhado e tem tocado como interesse. Para finalizar, eu trago aqui somente como conclusões que os mercados verticais brasileiros que estão sendo priorizados são os que estão alinhados do Plano Nacional de IoT e os casos de uso do projeto 5G Brasil que o governo brasileiro tem acompanhado. Então, de certa forma, a gente tem procurado acompanhar todos esses movimentos e dando liberdade para a criação de cada vez mais casos e que se abra o mercado para esses casos de uso. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.